Hoje eu estou particularmente calmo, então vamos fazer as coisas devagar. Hoje é a nossa aula de número 13. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a equação funcional. A equação funcional para zeta e para Dirichlet-L functions. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando para vocês, tá, que a nossa programação na próxima semana nós temos duas aulas, tá? Então, a aula 14 é na segunda, no horário de sempre, 17 às 19 horas, e a aula 15 é na terça, 17 às 19 horas, tá? E essas são as últimas aulas antes do carnaval, tá? Então, vocês ficam com a prova 1. Na quinta-feira, qual é o dia da quinta-feira antes do carnaval? 12, não é? Aí vocês vão ter 9 dias entre a última aula e a prova para revisar a matéria, no horário de sempre, 17 horas, prova, tá? Todo mundo tranquilo, aí vocês podem ir para o carnaval em paz, né? Vocês vão ficar aqui pelo Rio no carnaval? Vão curtir os bloquinhos? Vocês têm que fazer a programação de blocos de vocês, tem uns bem legais aqui. Tem uns que não são tão legais. Se for passar ali por Ipanema, Leblon vai estar muito lotado, essas coisas aí. Vamos lá. Então, hoje é a nossa última aula da semana. Nossa semana tem sido muito bacana, né? A gente já teve 3 aulas essa semana. Tá? O que foi que a gente fez essa semana aqui? Só para vocês lembrarem dos resultados principais, né? Na primeira aula da semana a gente fez a desigualdade de Polya-Vinogradov. Para a soma de caracteres, né? Então, se eu pegasse um caráter não principal, somar entre quaisquer 2n e m, isso daqui dá sempre menor ou igual do que raiz de q log q. Né? Então, isso aqui primitivo, não principal, módulo q. Na segunda aula da semana, a gente falou um pouquinho sobre as L-funções de Dirichlet, né? E acabamos provando o teorema de primos em PA. Primos em progressões aritméticas, né? Deixa eu ver como era, né? Se o MDC de A e Q é 1, então existem infinitos primos congruentes a A módulo Q. Em outras palavras, a soma, por exemplo, de log P sobre P, foi o que a gente provou, quando P é congruente a A módulo Q, essa soma aqui diverge. Tá? Várias coisas interessantes entraram nessa prova aqui, né? Em particular, o fato de que uma função L de Dirichlet não se anula no 1. Né? E ontem a gente viu o teorema do número primo. Teorema dos números primos, se quiser. Que essencialmente diz, né, a quantidade de primos até x é aproximadamente x sobre log de x. Né? Mas a gente provou no formato da função psi, né, que é a função psi de x, que é a soma da função de von Mangold até x, isso aqui é aproximadamente x. Tá? Então, vocês me perguntaram, isso daqui, né, a prova tinha outras componentes, né, eram tecnicamente mais pesada do que essa. Né, essa daqui, as componentes eram você realmente provar
aqui uma função L de Dirichlet. Isso aqui é o resultado para zeta, a gente provou esse resultado de forma geral para classes de resíduo congruente a A módulo Q, né? Então, ambos os lados, se você pegar os primos até x que são congruentes a A módulo Q, isso aqui fica dividido por φ de x e aqui também fica dividido por φ de x, né? A prova tinha 3 componentes, né? A primeira dessas componentes era provar que o L 1 mais IT aqui nunca se anulava, ou seja, que a função L nunca se anulava agora na reta real de S igual a 1. A segunda componente era você usar, de fato, a sua integração por partes, né, para expressar uma soma desse tipo aqui. Se quiser. Tá. E a terceira, né, era o teorema que a gente passou metade da aula de ontem, o teorema de Wiener e Querrara. Que dava exatamente o passo final na prova, quando é que se a minha função, né, não vou lembrar para vocês o que é, não. Vocês lembraram, né? É uma afirmação de variável complexa, né? Se uma certa função se estende continuamente até a reta real de S igual a 1, então, moralmente falando, ela é, naquele contexto, a função é elevada a x, né? Então, tinha essas 3 partes para concluir a prova do teorema do número primo. Então, coisas que a gente sabe fazer até agora, né, para funções L e para a função zeta, né, que começaram definidas no real de S maior do que 1, a gente já viu por diferentes maneiras como estender essa função para essa faixa entre 0 e 1. Né? No caso das funções zeta, da função zeta e das funções L com o caráter principal, aparece um polo aqui, no 1. Né? Em todos os outros casos, ela é analítica. Tá? Não tem zeros à direita do 1, e a gente já viu também que não tem zeros na reta igual a 1. Então, se houver zeros, eles estão para cá. Né? Hoje a gente vai estudar, vamos além, e vamos apresentar a continuação analítica dessas funções agora para cá. Tá? Então, esse é o nosso objetivo do dia. Um dos objetivos do dia é mostrar a continuação analítica dessa função. Tá? Então, o objetivo 1 do dia é isso daqui. Né? Alguém me perguntou na aula passada, tá? Essas técnicas de você usar a integração por partes, né? Ou que alguns livros vocês vão encontrar chamado de soma por partes, né? Mas o que é essencialmente a integração por partes com a integral de Stieltjes, isso aí é muito frequente, eu encorajo vocês a aprenderem a utilizar essas técnicas, né? Então, essa é mais um tipo de soma que entra no seu arsenal de somas para você pegar aquela função do D, né? A função de Stieltjes, que vai fazer a integração por partes, né? Então, alguém me perguntou ontem se a gente tinha feito somas desse tipo, assim, né? Ômega, gama de n sobre n, com n menor ou igual que x. A gente já fez essa soma. Isso aqui era essencialmente um log de x, mais uma constante, né? O que a gente aprendeu a fazer agora foi a soma dos lambda de n, com n menor ou igual que x. Isso aqui é x, né? Mais um ozinho de 1. Um ozinho de x, né? Isso aqui a gente provou que era log de x mais um ozão de 1, se você quisesse. Tá? Lembra a notação ozão, ozinho, que às vezes a gente usa aqui, tá? O ozão é quando, quer dizer, o F é um ozão de G, que fique claro, isso aqui quer dizer que a F é menor ou igual do que uma constante vezes a G, uma constante universal, tá? E aqui, no caso, né, uma coisa F, por exemplo, é ozinho de uma certa variável x, né? Quando eu pegar o limite dessa função f de x e dividir por x, isso aqui vai para zero. Né? Ou seja, o ozinho é quando eu dividir pelo que está dentro e mandar o x para infinito, isso aqui vai para zero. Né? Para efeitos de integração por partes, tem uma maneira bem fácil de você trabalhar com essa função de von Mengel. Né? Por exemplo, se você quiser saber, professor, o que é isso daqui? O que é que vocês acham que é? Assintoticamente quanto? Quem se arrisca num chute?
x, raiz de x ao 1/3, log x, log x, x sobre log x. Vamos lá, gente, não fiquem com vergonha das câmeras, todo mundo pode errar aqui. Raiz de x é uma boa, né? Raiz de x. Log de x, você botaria um log aqui? Quanto é que dá isso daqui, a integral de 1 sobre raiz de x? Raiz de y. De 1 até x. Raiz de x, né? Sobre 2, alguma coisa. Hã? Tá, então, aqui tem 1. Quanto é que dá isso daqui? 1 sobre raiz de y, dá a integral de y elevado a menos meio, que é y elevado ao meio, 2, né? Então, aqui dá 2 raiz de x, né? Então, isso aqui dá 2 raiz de x. Mais ozinho de raiz de x. Por quê? Né? Para mostrar para vocês como é que vocês fazem essa soma, né? Tá? A estratégia para vocês fazerem isso daqui é, toda vez que vocês encontrarem a função de von Mengel na frente de vocês, vocês trocam ela por 1. E tudo funciona. Tá? Então, moralmente falando, toda vez que você quiser uma soma dessa, soma de lambda de n sobre raiz de n, é a mesma soma de 1 sobre raiz de n, que é essencialmente a integral 1 sobre raiz de y, que é isso daqui. Né? Essa soma de lambda de n, vamos trocar por 1? Vamos. Soma de 1 até x, dá x. Soma de lambda de n sobre n, vamos trocar por 1, soma de 1 sobre n, dá log de x. E assim por diante. Toda vez que você encontrar essa função, então troque ela por 1 sem medo de ser feliz. Por isso que ela é tão boa. Né? E a razão que você pode fazer isso é exatamente esse teorema. Né? Porque as somas parciais dela são como x. Né? Então, moralmente falando, quando você passar a integração por partes, ela é moralmente como 1. Né? Então, para efeito só de você ter um chute inicial, você pode trocá-la por 1, ver o que é e depois tentar provar que é aquilo mesmo. Tá? Então, não se assuste se eu botar na prova de vocês, vocês calcularem, você calcular a soma de lambda de n sobre n quadrado log n, você já sabe fazer um negócio desse aqui com a mão nas costas, tá? Vou botar um negócio desse aqui para ver se todo mundo está prestando atenção. Muito bem. Então, esse era só um comentário que eu queria fazer que alguém comentou ontem. Mas é claro, tá, tem que justificar corretamente, né, usando a integração por partes e isso daqui. Tá? Não pode só chegar trocando lambda de n por 1, isso aqui dá tal. Tá? Não, o cara vai pensar, né? Senão isso aqui fica igual vestibular, né? Que o cara ensina só um monte de truque, o cara do cursinho, o cara chega lá na prova, faz tudo, mas não sabe o que é que está fazendo. Então tá. Hoje, meu plano de hoje era fazer uma aula um tanto quanto mais light, né? Ontem a aula foi bastante pesada, principalmente a parte final, então eu queria mais falar um pouquinho sobre a equação funcional para zeta. Talvez eu vou só anunciar aqui como é que ficam as equações funcionais para as funções L de Dirichlet e deixar para vocês fazerem como exercício, né? Porque é uma coisa que, moralmente falando, é a mesma ideia, só vai demorar um pouquinho mais para fazer as contas. Né? E depois eu queria ver algumas propriedades mais básicas e propriedades iniciais da função zeta, dessa extensão da função zeta. Tá? Então nós vamos conversar aqui pela próxima hora, 1 hora e pouco. E vocês vão para casa felizes, sabendo que essa foi a melhor semana de suas vidas. Em teoria dos números, né? Pô, essa semana foi sensacional, né? O cara provar essas 3 coisas numa semana só. Tá. Ainda provar o que vocês vão ver hoje, né? Nada pode bater isso daqui. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, né? Então, nosso objetivo aqui é estender as nossas funções, que a gente começou definindo, né, para cá, como uma série de Dirichlet absolutamente convergente à direita do 1. Né? A gente viu que, em geral, essa série de Dirichlet não vale aqui, né? Então, se eu quis estender a zeta da direita do 1 até a direita do 0, eu já tive que fazer um truque. Por exemplo, pegando aquela função que é alternada, né, com sinais alternados, ou pegando o meu truque com integração por partes. Né? E para as próprias funções L de Dirichlet, não triviais, né, com o caráter aqui primitivo módulo Q e o Q diferente de 1, ela já nascia, a série de Dirichlet já nascia convergente à direita do 0. Não absolutamente convergente, mas simplesmente convergente, por causa de desigualdades como essa, né, que as somas parciais são uniformemente limitadas. Tá? Então, aqui eu estou evocando vários dos teoremas que a gente já provou aqui no curso. Né? Isso aqui é um
Né? Tu lembra da historinha do curso de EDP, né? O cara aprendia vários teoremas, depois só para utilizar. Depois eu conto que aqui está na câmera e aí fica chato contar a piada. Vocês já estão aprendendo um monte de coisa, mas às vezes não sabem que estão aprendendo, né? Esse é o que eu contei para os alunos quando eu dei esse curso de EDP. Muito bem. Então, hoje, né, há várias maneiras diferentes de você provar essa equação funcional para a função zeta. Tu está contando para ele a história, bicho? Tu não pode contar, não. Eu vou contar para todo mundo a história. Isso aí, quando eu dei o curso de EDP, eu comecei falando assim, várias coisas, assim. Isso foi em 2011, foi o primeiro curso que eu dei aqui no IMPA, né? Então, o cara chega, vai dar o primeiro curso, o cara chega cheio de energia, querendo mostrar tudo o que sabe. Então, assim, primeira aula de EDP para os alunos do mestrado, acho que foi prova do teorema de Ristorin, falando sobre transformada de Fourier, e coisas do tipo convolução, aproximação da identidade, aí vendo um pouco de EDP do ponto de vista de transformada de Fourier e tal, né? E depois de umas 7 aulas, assim, que foram parcialmente desconexas, assim, eu disse, olha, vocês estão aprendendo um bocado de coisa, mas só que não sabem. Vamos provar aqui a equação do calor, né? Vamos pegar essa equação do calor, né, e vamos estudar, né? Então, o livro do Evans, ele tinha aquelas coisas que ele chama solução fundamental da equação do calor, né? A solução é dada pela convolução com a solução fundamental. Aí ele vai provar que, de fato, quando você faz a convolução com a solução fundamental, dá um negócio ser infinito, né? Que você pode derivar, que aproxima a função quando o tempo vai para zero, né? Ele prova tudo isso aqui com cada kernel, com cada núcleo diferente. Mas a gente tinha feito no começo, né, um negócio, um teorema geral. Assim, você pega uma aproximação de identidade geral, vale a aproximação, vale tudo que você quiser. Né? Eu disse, olha, isso aqui agora, que o livro faz em 10 páginas, é o corolário do que você já sabe. Né? Aí eu brinquei com o pessoal que isso era igual o Karate Kid, se vocês lembram do... Vocês assistiram um filme do Karate Kid? Você já assistiu o Karate Kid, né? Aí é exatamente aquela parte, né, que o garoto Daniel San pede para o senhor Miyagi, mestre Miyagi, treinar ele para o Karatê, né? O mestre Miyagi concorda em treinar ele para o Karatê, só que manda ele passar várias semanas fazendo tarefas aparentemente bobas, né? Então o senhor Miyagi manda ele encerar o carro, né, dele, com uma mão, com a outra, depois manda pintar a cerca, né? Aí depois manda fazer o que é o outro, se vocês assistiram mesmo, tem uma terceira, né? Pintar a parede, né? Manda pintar a parede lá. Pintar cerca, tem que pintar a parede, né? O Daniel San fica indignado um dia, assim, que já está chegando perto do torneio, ele não aprendeu nada de Karatê, e ele vai perder para todo mundo lá e chega e explode com o senhor Miyagi, né? Poxa vida, né? Já estou aqui faz 2 meses, você não me ensinou nada de Karatê. Aí, eu vou me embora. Aí o senhor Miyagi disse para ele assim, não, você aprendeu Karatê, só que você não sabia que estava aprendendo Karatê. Aí dizia, mostre. Aí dizia, mostre, como é que é? Encerar o carro. Aí ele, pá. Mostre pintar a cerca. Mostre pintar a porta. Vocês podem ver essa cena. Então aqui, né, vários dos teoremas que pareciam inocentes do que a gente está fazendo, né, assim, para você dizer por que se uma soma parcial aqui é limitada, por que essa série de Dirichlet é convergente nesse lugar, né? Então, vários daqueles teoremas que aparentemente pareciam inocentes e desconexos, aqui vocês já estão usando mesmo sem saber. Tá? Então, essa é a história do Karate Kid. Tá. Então, voltando para cá, o nosso ponto de partida hoje é a fórmula da soma de Poisson, tá? Então, a gente precisa relembrar um pouco o que é isso, né? Eu acho que eu já falei aqui para vocês em alguma aula, né, do que isso aí se trata, né? Então, o ponto de partida é você pegar uma função f, que é L1, na reta, tá? Uma função f, vamos botar aqui de R em C, se você quiser. Tá? Ela é L1 na reta. E você tentar fazer a periodização dessa f, né? Você montar aqui uma função fzão de x é a soma de fzinho de x mais n com n inteiro. Certo? Ah, professor, não faço a menor ideia se essa função aqui está bem definida ou não, né? Então, a princípio, essa função f aqui, ela mora, eu não sei se ela está bem definida em todo ponto, mas ela é uma função periódica. Né? Ou seja, se eu trocar o x por x mais 1, como eu estou somando sobre todos os inteiros aqui, eu não devo mudar.
Agora, ela pode muito bem não estar definida em todo ponto, explodir em alguns pontos, né? No princípio, eu não sei nada, né? Mas a única coisa que eu sei é que se eu pegar o módulo da fzão de x, né, pela desigualdade triangular, então isso aqui é menor ou igual do que a soma dos módulos de f de x mais n, né? Sobre n inteiro. Tá? Se eu integrar esse módulo aqui agora em R módulo Z, ou seja, se eu integrar isso aqui de 0 a 1, né? Isso aqui eu posso integrar de 0 a 1. Só que se eu integrar de 0 a 1, todas essas somas sobre todos os inteiros, você consegue facilmente provar que isso aqui é integral de menos infinito até infinito da f. Que é finita por hipótese. Ou seja, então essa função aqui que aparentemente você não sabe se está definida em todo ponto, né, você só sabe que ela é integrável. Né? Então você sabe que essa f aqui, então essa fzão, ela é absolutamente integrável. Ela pertence ao L1 de R módulo Z. Né? O que mais? Ora, ela é integrável. Então eu posso calcular a transformada de Fourier dela. Uma função periódica, eu posso calcular o fzão num ponto K. Fzão no ponto K nada mais é do que a integral de 0 a 1, se você quiser, de fzão de x elevado a menos 2 pi x k dx. Tá? Você escreve aqui integral de 0 a 1, aí você escreve a definição do f de x, que é o fzinho de x mais n, elevado a menos 2 pi x k dx, soma em n, inteiro, né? E agora você pode trocar integral com a soma. Por quê? Você pode trocar integral com a soma, que é exatamente aquela conta que eu fiz ali. Porque esse negócio é finito se eu passar o módulo para dentro. Então, ele é absolutamente integrável. Né? Como esse negócio aqui é absolutamente integrável, isso aqui essa exponencial não me atrapalha em nada, que ela tem módulo 1, então posso passar o módulo para dentro, isso aqui dá finito. O teorema de Fubini, então, me diz que eu posso trocar essas integrais como eu achar que devo. Né? Então, se eu trocar soma com a integral aqui, né, eu consigo provar facilmente que isso daqui é a integral de menos infinito até infinito, tá? De f de x elevado a menos 2 pi kx. Eu acho que eu já fiz essa conta para vocês. Né? Isso aqui você consegue mostrar que é o f chapéu de n. Né? Ou seja, o fzão chapéu de k é o fzinho chapéu de K. Né? Então, a fórmula da soma de Poisson é a inversão de Fourier. Nada mais é do que a inversão de Fourier nesse contexto. Então, você queria saber, né, quando vale a inversão de Fourier. Então, se vale a inversão de Fourier, você deveria ter f de x igual a soma sobre K inteiro de f chapéu de K elevado a 2 pi xk. Né? E o f de x, é claro que é a soma de fzinho de x mais n com n inteiro. Tá? Então pronto, se valer a inversão de Fourier, você tem a fórmula da soma de Poisson. Né? Esquece agora a função periódica f, isso foi só um artifício para a gente chegar onde a gente queria chegar. Dado uma função fzinha real, vale que essa soma aqui é igual a essa. Não, eu disse se valer a inversão de Fourier. Então, isso aqui vale... Vamos ver. Quando é que isso vale, por exemplo, né? Isso aqui vale... Então, um exemplo de condição que você pode botar, né? Você pode pedir que a sua f seja na classe de Schwartz, por exemplo, com decaimento muito rápido. F e f chapéu com decaimento maior do que um polinômio, qualquer polinômio que você quiser. Né? Então, isso aqui vai ser absolutamente convergente, vai definir uma função contínua desse lado, esse lado aqui também. Né? Um outro exemplo, né? Você pode pedir só que f e f chapéu, por exemplo, que f de x
seja menor ou igual do que 1 sobre 1 mais x, sei lá, elevado a 1 mais epsilon, e f chapéu de t seja menor ou igual do que 1, seja integrável, as duas sejam integráveis um pouquinho, né? F e f chapéu absolutamente integráveis. Tá? E aí vale também a fórmula da soma de Poisson, né? Na forma mais geral, né, o mais geral que eu, pelo menos que eu conheço, né, é que essa fórmula vale, vou botar aqui estrela, vale, essa aqui é a minha fórmula estrela, ela vale pontualmente em todo ponto, né, se a sua função f for uma função integrável, em R, normalizada, de variação limitada. Ela for uma função normalizada integrável de variação limitada, então essa soma aqui vai valer pontualmente. Tá? Então, isso aqui seria a formulação mais geral que eu conheço da fórmula da soma de Poisson. Né? Isso aqui só em uma dimensão. Tá? Em dimensões maiores, também você pode fazer a fórmula da Poisson em dimensões maiores. Né? Agora, em vez de somar sobre todos os inteiros, você somaria sobre todos os lattice points dos seus espaços ZD. Teria a versão periódica, a transformada de Fourier, a sua versão periódica do mesmo jeito, vale. Só que você perde um pouquinho dessa coisa de normalizada de variação limitada. Então, quando você for usar a fórmula da soma de Poisson em dimensões maiores, você tem que se certificar que você tem alguma coisa desse tipo aqui, ou desse tipo aqui. Para a discussão de hoje, tudo isso aqui é muito, né? Porque, na verdade, a discussão de hoje vai simplesmente usar a fórmula da soma de Poisson com a gaussiana. E com a gaussiana vale tudo que você imaginar, né? Se o negócio não valer para a gaussiana, então o negócio é muito ruim. Então, o nosso ponto de partida hoje é a minha gaussiana, vou chamar aqui a minha f de x, é elevado a menos π lambda x quadrado. Vou chamar essa aqui da minha gaussiana. Né? Então, todos vocês, nesse momento do tempo, deveriam ser capazes de calcular a transformada de Fourier dessa gaussiana aqui. Né? Lambda é um parâmetro real maior do que zero. Qualquer. Tá? Lambda é um parâmetro real, f de x é elevado a menos π lambda x quadrado. Quem é a transformada de Fourier dessa gaussiana aí? Quem não souber, diz que sabe. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre raiz de lambda, é elevado a menos π t quadrado sobre lambda. Tá? Então, se f é isso, f chapéu é isso daqui. Né? Prova disso daqui eu vou deixar para vocês como exercício. Tá? Em particular, se o lambda é 1, se você pegar a gaussiana elevada a menos π x quadrado, a transformada de Fourier dessa gaussiana é ela própria, menos π t quadrado. Então, ela é um ponto fixo da transformada de Fourier. Né? E é essencialmente isso que você tem que provar, porque o caso lambda geral é simplesmente uma dilatação. Né? Se você sabe calcular a transformada de Fourier de uma função, você sabe calcular de todas as dilatações. É você trocar o x por x raiz de lambda. Né? Tá. Então, se eu aplicar a fórmula da soma de Poisson com essa função aqui, eu vou chegar na seguinte identidade que a gente vai usar hoje. Vamos chegar na seguinte identidade. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui para a gente deixar gravado. Né? Soma dos f de x mais n. Então, vai ficar aqui a soma do z elevado a menos π lambda x mais n ao quadrado sobre n inteiro. Isso aqui é igual, do outro lado, a soma sobre k inteiro de f chapéu de k. Vou botar esse 1 sobre raiz de lambda aqui. F chapéu de k é elevado a menos π k ao quadrado sobre lambda vezes o e elevado a 2
pi kx. Então, chego nessa identidade. Se eu passar esse meu raiz de lambda para cá, ninguém briga comigo, então vou passar ele para cá. Raiz de lambda para cá. Só para não ficar com o denominador. Então, essa é a fórmula da soma de Poisson que a gente vai usar. Ambos os lados da soma são tudo que você quiser. Absolutamente convergente, ambos os lados definem funções contínuas de x e são a mesma coisa. Tá legal? Muito bem. Então, essa é a fórmula 1 que a gente vai usar para a função zeta. Né? Para algumas L funções, você vai ter que usar, na verdade, não essa fórmula aqui, mas vai ter que usar a derivada dela. Né? Então, isso aqui são duas sequências absolutamente convergentes. Tá? Você poderia, para calcular a derivada dela, calcular a derivada termo a termo. Né? Então, se a gente escrever a derivada dela, o que é que aparece? Derivando em x, né? O que é que eu ficaria do lado esquerdo? Eu ficaria com raiz de lambda, eu ficaria com, quer dizer, aqui eu ficaria com, vamos ver o que aparece aqui, soma, n inteiro, e aí eu teria menos 2π lambda elevado a menos x mais n, essa derivada de menos π lambda x mais n quadrado, desse lado, e desse outro lado eu ficaria, se eu derivar em x, k em z, esse cara não tem x, o x só sai aqui, só sai um 2πik, então é 2πik elevado a menos πk ao quadrado sobre lambda elevado a 2πkx. Né? Vamos cortar 2π's na parada. Corta 2π aqui, corta 2π aqui. Tá? Vamos passar esse lambda para cá, então fica lambda elevado a 3 meios. Né? Acabo com esse lambda aqui. E pronto. Cheguei onde eu queria. Então fica menos lambda elevado a 3 meios disso. Deixa eu só reescrever aqui. Então, menos lambda elevado a 3 meios dessa soma em n é igual a essa soma aqui, passar o i aqui para fora, só para ficar bonitinho. I k vezes esse cara. Pronto. Na lista de exercícios, vocês vão precisar usar essa fórmula aqui. Só deixar registrado, né? Muito bem. O que é que eu quero fazer agora? Tá. Então, eu quero começar lembrando a nossa função gama, que vai aparecer aqui na nossa discussão. Tá gama com 2 M's aqui, porque é a versão em inglês. Tá? Então, esse é o segundo ingrediente importante. O primeiro é a fórmula da soma de Poisson com a gaussiana. Segundo, vai aparecer na nossa discussão aqui a minha função gama. Gama de S. Tá? O que é que vai ser isso daqui? Eu posso definir como sendo a integral de 0 a infinito. Tá? Aí, o que é que eu quero aqui? Eu vou botar, vai ser essencialmente isso daqui, E a menos S, tá? T a S menos 1 TT. É isso que eu quero? Não, eu quero um T aqui, né? Nunca lembro o que é a função gama
elevado a menos t. É isso que eu quero mesmo. Elevado a menos t elevado a S menos 1. Isso. Isso daqui em real de S maior do que zero. Tá? Então, essa daqui é a minha função gama. Tá? Observe que quando o real de S é maior do que zero, aqui, perto do zero, eu estou integrando uma coisa, t a menos... Se o S fosse zero, eu estaria integrando 1 sobre t. E 1 sobre t, perto da origem, explode. Tá? Como o S é maior do que zero, a parte real dele é maior do que zero, S menos 1 é um número que é maior do que menos 1. Tá? Se eu integrar t elevado a menos meio, isso aqui integra perto da origem. Então, perto da origem eu não tenho problema. E no infinito, se o S está parado, esse E elevado a menos t ganha desse polinômio inteiro. Também não tem um problema. Então, isso daqui é fácil, você vê que define, né? Se você quiser, Teorema de Moreira. Teorema de Moreira. Isso aqui define, isso aqui implica que essa função aqui, S, que mapeia nesse gama de S, é analítico em real de S maior do que zero. Tá? Na verdade, né, talvez uma maneira correta de você definir a função gama, né, como estou definindo aqui, seria através da fatoração dela de Weierstrass. Né? Vou escrever aqui para vocês qual seria a expressão correta. Então, essa função gama de S pode ser definida também assim. Gama de S é elevado a menos um certo número gamazinho de S sobre S, produtório, n de 1 até infinito, 1 mais S sobre n a menos 1 é elevado a S sobre n. Tá? Agora sim, essa definição aqui da função gama isso aqui é para qualquer S complexo. Gamazinho tem uma condição, é que o gama de 0 seja 1. O gamazinho é tal que o gamazão de 0 é 1. Que é que eu quero com isso? O que é que eu quero fazer com isso? Não, gama de 1 C1, desculpe, tá? Gama de 1 C1. Gamazão de 1 C1. O gamazinho é tal que o gamazão de 1 é 1. Deixa eu só botar aqui, talvez. Né? Gamazinho é tal que o gamazão de 1 é igual a 1. Né? Antes de falar um pouquinho da equação funcional, vamos lembrar um pouquinho dessa parte de variável complexa, né? Onde eu defino funções através desse produto de Weierstrass aqui. Né? Então, aqui só lembrando, né? Você, na verdade, poderia começar com esse seguinte produto aqui. Produto, quando n vai de 1 até infinito, de 1 mais S sobre n é elevado a S sobre n. É elevado a menos S sobre n. Tá? Esse produto aqui ele é absolutamente convergente. Né? Por que ele é absolutamente convergente? Se você, por exemplo, tirasse o log dessas expressões, né? Se tirasse o log dessas expressões, você ficaria aqui com log soma de log de 1 mais S sobre n, e aqui ficaria menos S sobre n. Tá? Só que log de 1 mais x, né, é 1 mais x mais... é x mais x ao quadrado sobre 2,
mais x ao cubo, né? Você pode botar aqui, vou só usar aqui que o log de 1 mais x é moralmente x mais x quadrado sobre 2. Tá? Mais um grande O de x quadrado. X cubo, se quiser. Se o x for muito pequeno, né? De modo que essa soma aqui fica x, que é S sobre N, que cancela com esse S sobre N. Né? Então, essa soma aqui ela vai ficar moralmente a soma de quem? De S sobre N ao quadrado, mais uma ordem de S sobre N ao cubo. Tá? Só que agora, se o S está preso num compacto, é claro que a soma de S sobre N ao quadrado converge uniformemente nesse compacto e S sobre N ao cubo converge uniformemente nesse compacto. Né? Então, por isso que esse produto aqui define uma função. Essa é a forma correta de você definir uma função, por exemplo, uma função inteira, né? Essa aqui é uma função inteira que tem zeros nos pontos, nesses pontos prescritos aqui. Esses caras são zeros. Tá? Então, na verdade, só lembrando que essa construção aqui, a mesma ideia que a gente fez isso daqui é dada por essa fatoração, de Weierstrass, né? Então, se você tem uma sequência de números, tá? Se você tem uma sequência de números AN, tal que esses AN elevado a, digamos aqui, menos P mais 1, tá? Que isso aqui converge. Tá? Uma das formas de você fazer uma função inteira que tem os zeros prescritos nesse AN é você pegar e fazer o produto, né, de 1 menos S sobre AN, tá? E depois elevar isso aqui elevado a... aqui você pode botar 1 mais... É o que ele chama de EP de S sobre AN. Né? Onde esse fator aqui EP na verdade, EP de Z. Tá? Você pode escrever como sendo 1 mais Z mais mais Z2 sobre 2, mais mais ZAP sobre P. Deixa eu ver se eu estou falando bobagem. 1 menos X, 1 mais X, menos 1 menos X. Aqui o S, quando o S é igual a N, eu cancelo. Quando eu tiro log, aqui vai ficar menos X. Eu queria cancelar com esse cara aqui. Então, eu tenho que cancelar todos os primeiros, né? Tá, então aqui eu poderia botar... Z menos Z quadrado sobre 2, mais, blá, 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 assim por diante. Então, vou botar isso aqui. Na falta de uma expressão melhor... Na verdade, isso aqui tem que ser o produto, esse fator, tudo bem, posso escrever assim, né? 1 menos Z, que multiplica E elevado a 1 mais Z mais Z2 sobre 2, Z mais Z2 sobre 2, mais Z3 sobre 3, ZP sobre P. É isso aqui? Se eu tirar o log 1 menos zeta... não alterna os sinais não, né? Log 1 menos zeta dá menos todos aqueles caras, né? Tá, é isso daqui, tá? Log de 1 menos x, tá, eu fiz uma bobagem aqui, log de 1 menos x isso aqui é menos x2 sobre 2, menos x3 sobre 3, isso. Esse cara é todos com menos, então aqui é todos com mais. Tá bom, então deixa eu reescrever aqui. Essa fórmula do fatoração de Weierstrass tem que ser desse jeito, né? Se eu definir esses fatores EP de Z como sendo 1 menos Z
é elevado a z mais z2 sobre 2 mais tal, zp sobre p, né? Então, a minha função, você pode definir g de z como sendo produtório, tá? Desses EP de z sobre a n, produtório em n. Pronto. É exatamente isso daqui. Né? Observa que cada um desses caras aqui, quando você tirar o log, ele vai matar o log desse, a série de potências desse log vai matar esse zp elevado a p, vai ficar só o z elevado a p mais 1 e você vai usar essa condição aqui, quando você botar z sobre a n. Né? Isso aqui vai convergir. Então, esse produto define uma coisa absolutamente convergente. Tá. No nosso caso aqui, a gente só vai precisar do P igual a 1, P igual a 2. Tudo bem, então a gente começa definindo essa função aqui, que é inteira. Certo? Essa aqui, a gama é essencialmente o inverso dela, né? Então isso aqui eu vou definir como sendo, você pode botar aqui um gama S, isso aqui é 1 sobre gama S vezes S. Então isso aqui é uma função que é inteira, e você batiza isso aqui como sendo 1 sobre gama S vezes S. De modo que gama S, quando você inverter ambos os lados, você chega nessa fórmula aqui. Né? Então essa é uma função que só tem zeros. Tá? Se você quiser, você passa o S para cá. Pronto. Então essa função aqui, ela tem zeros só nos inteiros. Então aqui os zeros são em 0, menos 1, menos 2, assim por diante. Tá? Nos inteiros negativos, incluindo 0. Então, a 1 sobre gama, isso é 1 sobre gama, então a função gama tem polos, né? Os zeros são simples, então a função gama tem polos simples exatamente aqui. A maneira usual é você talvez definir a função gama como sendo assim, provar algumas propriedades que vêm dessa fórmula para ela, tá? E depois provar que em real de S maior do que 0 vale essa fórmula integral aqui. Tá? Outra maneira é você começar ela definindo assim, provar que vale uma equação do tipo gama de S mais 1 é S gama de S. Tá? Isso aqui ela vale a partir do real de S maior do que 0. Você prova que vale esse tipo de equação e depois sai estendendo a gama na parte negativa em cada faixa vertical de tamanho 1. Isso aqui dá a extensão analítica dela, meromorfa, né? E aí você prova que a fórmula, você vai obter uma fórmula assim. Tá? Para fazer nesse outro sentido, de todo jeito você tem que provar funcional. Porque para provar essa igualdade, você tinha que provar, se eu não me engano, que as duas funções satisfaziam a mesma equação funcional. Sim. Não, eu estou dizendo, você pode começar definindo essa função aqui. Chama de gama. Né? Aí prova que ela satisfaz essa equação aqui em real de S maior do que 0. Isso aqui vai te dar uma continuação meromorfa dessa sua função gama para o plano complexo inteiro. Depois você vai ter que se preocupar em provar que ela tem uma fatoração desse tipo. Né? Que ela tem polos de ordem 1 só naqueles pontos, então tem uma fatoração de Weierstrass e vai ser daquele jeito. Né? Você pode também adotar essa política. Muito bem. Tá? Então fiquem com essas duas, por enquanto, fiquem com essas duas opções para a função gama em mente. Né? Moralmente falando, o que a gente vai precisar hoje é de algumas coisas sobre fatoração de Weierstrass de funções inteiras, tá? E algumas definições de funções que vamos considerar aqui clássicas. Tá? Não vamos, nada do que eu estou falando aqui é trivial. Assim, é claro que isso aqui merece uma aula no curso de variável complexa para falar sobre essas coisas, mas assim, vou admitir que todo mundo aqui já tenha passado por isso, pelo menos algum tipo de experiência com isso. Né? Se não for, é uma questão fácil de você olhar em qualquer livro de variável complexa, olhar, ler um pouquinho sobre a função gama. Né? Mas vamos começar com essa função aqui. Tá? Vamos começar com essa função aqui e vamos ver o que é que vai aparecer aqui. Então tá. A primeira ideia aqui é a gente tentar fazer
uma certa mudança de variável aqui. Tá? Então, eu quero fazer uma certa mudança de variável aqui. O meu t é positivo. Tá? Eu quero fazer começar a aparecer caras desse tipo aqui. Tá? Então, vamos ver o que é que acontece se eu trocasse, por exemplo, o meu t por π lambda n quadrado. Tá? Eu vou querer usar essa equação funcional aqui, essa fórmula de posição para gaussiana, com o x igual a zero. Tá? Então, tem que fazer aparecer um termo e elevado a π lambda n quadrado. É exatamente nessa primeira definição da função gama que eu vou mudar minha variável t, que é positiva, para ele ser exatamente π lambda n quadrado. Tá? Então, a primeira coisa a gente vai pegar na fórmula 1, tá? Em 1, chamemos t de π lambda n quadrado. Agora a variável passa a ser o lambda, tá? A minha variável passa a ser o lambda. Vamos ver se a gente acerta com isso daí. Vamos ver se eu acerto com isso daí. Então, essa equação fica sendo o quê? Gama de S fica sendo essa integral. O t vai de 0 a infinito. Quando o t vai de 0 a infinito, o meu gama vai de 0, o meu lambda vai de 0 a infinito, não tem problema nenhum. Então, aqui fica e elevado a menos t, menos π lambda n quadrado. T elevado a s menos 1, então π lambda n quadrado elevado a s menos 1. Tá? dt. Só que o dt dá d lambda sobre π n ao quadrado. Vejam se eu acertei as contas aqui. Portanto, isso aqui dá... agora vamos deixar só o lambda dentro, vamos cortar esse... Quantos π's saíram? π elevado a s menos 1 sobre π. Não, não, isso aqui é o contrário, né? dt igual a π n ao quadrado de lambda. Né? Então, eu tenho aqui π a s menos 1 com π, eu tenho um π a s aqui. O que mais? N quadrado. Quantos eu tenho? Eu tenho n quadrado a s menos 1 mais 2, então n a 2s aqui. E o resto é o resto, né? Integral de 0 a infinito. De quem? De e elevado a menos π lambda n quadrado, lambda de lambda. Lambda elevado a s menos 1. Tá legal? Tudo certo aqui, π e n saíram, só ficou lambda elevado a s menos 1 e esse cara aqui, beleza. Tá? Só que agora eu queria fazer, então se eu passar para cá, né? Se eu passar para cá, não copiem agora, então fica aqui π a menos s, lambda de s, n a menos 2s. Tá? Isso aqui é igual a integral de 0 até infinito, de e a menos π lambda n quadrado, lambda s menos 1 de lambda. Tá? Eu queria fazer aparecer um n a menos s aqui. Tá? Eu quero fazer aparecer um n a menos s, eu vou pegar essa expressão e vou trocar s por s sobre 2. Tá? Deixa eu trocar s por s sobre 2 aqui na próxima linha, para não apagar. Então fica π a menos s sobre 2, gama de s sobre 2, n a menos s, igual a integral de 0 a infinito, e a menos π lambda n quadrado, s sobre 2 menos 1 de lambda. Pronto. Bacana. Esse é o meu primeiro passo. Fazer essa mudança de variável. Fiz aparecer o menos π n ao quadrado aqui. E, na verdade, eu fiz aparecer o n a menos s aqui, que define a função zeta. Tá? Então, eu vou pegar essa expressão aqui, tá? E agora a gente vai somar. A gente vai somar em n igual a 1, 2, 3, blá, 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 blá. Eu vou pegar essa expressão e vou somar. Quando eu pego essa expressão e somo, o que é que aparece, gente?
Do lado esquerdo aparece o quê? Aparece π S menos 2, gama de S sobre 2, zeta de S. Tá? É isso que aparece do lado esquerdo. Aqui tudo, né? Toda a ação aqui se passa em real de S maior do que 1. Para eu poder fazer essa soma do lado esquerdo, isso aqui dá absolutamente convergente. Né? E aqui do lado direito, tá? Do lado direito vai dar integral de 0 a infinito. Vamos dar um nome para essa função aí. Vamos chamar de θ lambda de n. Θ lambda de n. Lambda elevado a S sobre 2 menos 1 de lambda. Tá? Então é isso que eu tenho. Onde θ lambda de n é um não tão bonito. Vamos chamar aqui θ lambda de n. Assim fica, né? Onde o meu θ lambda de n nada mais é do que a soma, quando n vai de 1 até infinito, de e elevado a menos π lambda n quadrado. Tá legal? Então, a primeira observação que eu queria deixar claro para vocês é que isso daqui, isso daqui é não, então isso aqui é só um θ de lambda, né? Não precisa não. Θ de lambda é isso. Tá? A primeira observação que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte. O que é que eu quero dizer para vocês? Θ de lambda. É claro que esse lado aqui é analítico, em real de S maior do que 1. Né? Função gama é, função zeta é. E esse lado aqui também é analítico nesse espaço. Por quê? Porque o que é que a gente pode fazer? Né? Esse cara aqui, ele perde para, se você quiser, ele perde para E elevado a menos π lambda. Né? Se você trocasse, por exemplo, você está somando de 1 até infinito, você trocasse o n quadrado por n, a soma aumentava, né, que são negativos. Quando você soma até o n, isso aqui é uma PG, você pode somar e dá uma coisa dessa ordem aqui, da ordem do primeiro termo. Tá? Sobre 2, se quiser. Isso é uma constante aqui, né? Isso aqui perde para o primeiro termo. Ou seja, isso aqui é uma coisa da ordem de e elevado a menos π lambda, quando eu multiplico por um polinômio lambda, dá integrável, sem problema nenhum. Né? S sobre 2 menos 1, real de S é maior do que 1, então esse aqui eu tenho um expoente maior do que 0. Tá? Então essa é a primeira coisa. Tá? Então, está aqui a expressão que a gente gosta, está aqui o lambda que a gente tem, está aqui a fórmula que a gente precisa usar para trocar. Tá? Aqui é a fórmula que a gente precisa usar para trocar. Essa fórmula está quase igual, então vamos reescrever aqui, né? Então vamos reescrever, escrevendo a fórmula 1. Agora eu vou especializar, porque eu quero fazer o x igual a 0. Com x igual a 0, escrevendo essa fórmula 1 com x igual a 0, eu fico com o quê? Eu fico com raiz de lambda, soma sobre os inteiros, de quem? De e elevado a menos π lambda n quadrado, igual a soma sobre os k inteiros de e elevado a menos π k ao quadrado sobre lambda. Legal? Como é que esta equação funcional se traduz para a função que eu batizei aqui de θ? Tá? O lado esquerdo é o quê, gente? O lado esquerdo aqui é um lambda elevado a 1 meio, né? É um lambda elevado a 1 meio. Isso daqui é o quê? Isso daqui, né, quando o θ só vai de 1 até infinito. Aqui tem sobre todos os inteiros, então aqui é 1 mais 2 θ de lambda.
certo? E desse lado aqui, o que é isso? Isso aqui é um θ de 1 sobre lambda, tá? Só que, de novo, soma sobre todos os inteiros, então isso aqui é 1 mais, né, 2θ de lambda menos 1. Então, pronto. Essa é a equação funcional que você tem. Tá? Você tem uma maneira de escrever o θ de lambda em função do θ de lambda menos 1. Legal? Agora vamos apagar aqui, já que a gente já tem a informação na maneira que a gente quer. Então agora eu pego essa fórmula aqui e vou escrever da seguinte forma. Tá? Eu vou querer trocar esse integral de 0 a infinito, eu vou escrever duas integrais. Eu vou escrever a integral de 0 a 1, dessa forma. Mais a integral de 1 até infinito, dessa coisa. Ninguém vai me crucificar se eu fizer isso. Não fiz nada demais. Na integral de 0 a 1, a gente vai trocar a nossa variável. Tá? Então, a gente vai chamar aqui lambda, vou chamar aqui de t a menos 1. Tá? Então, essa primeira integral fica igual. Agora, quando o lambda é 0, o t é infinito. Quando o lambda é 1, o t é 1. Lambda de t a menos 1. E aqui fica t elevado a menos s sobre 2 mais 1. E o d lambda, tá, é menos 1, t a menos 2, dt. Ó. Então, aqui eu fico com menos dt sobre t ao quadrado. Esse menos aqui vai trocar essa integral, então aqui fica de infinito até 1. Tá? E esse t quadrado vem para cá, esse mais 1 fica menos 1. Tá? Só troquei a variável, o outro eu repito. Muito bem. Agora, deixa eu reescrever isso daqui trocando t por lambda. Não vou fazer nada, só para ficar tudo lambda. Tá? E esse é o momento da gente usar o que a gente sabe para o delta de lambda menos 1. Tá? Nós vamos ter que trocar, integral de 1 até infinito, vamos ter que trocar esse cara. Quem é o θ de lambda menos 1? Como é que eu tiro dessa fórmula? O θ de lambda menos 1 é este cara, menos 1, sobre 2. Tá certo essa conta aqui? Tá, né? Tá bom, vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer isso daqui. Se eu trocar o meu θ menos 1, deixa eu botar ali, então isso aqui dá lambda 1 meio. 1 mais 2 θ de lambda. Menos 1 sobre 2. Nossa, deu grande. Lambda menos s sobre 2, menos 1 de lambda, mais o segundo. Pronto. Agora a gente tem que simplificar. Agora a gente tem que simplificar esse lado aqui, né?
Então, aqui tem alguns integrais que eu sei o que é, né? Tem essa primeira integral, que é raiz de lambda sobre 2. Então, tu tem lambda ao meio. Então, tem uma integral aqui que é a integral de 1 até infinito. Tá? De quem? De lambda ao meio, lambda menos s sobre 2 menos 1. Então, fica lambda a menos s sobre 2 menos meio sobre 2. Tem essa. Me corrija se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Que levou esse cara embora. Tá? Tem esse menos 1 aqui, então tem o menos 1 meio dessa daqui normal. Tenho menos a integral de 1 até infinito de lambda elevado a menos s sobre 2 menos 1 sobre 2 de lambda. Eu já mandei esse cara aqui embora também. E o que sobra agora é... Bem, veja bem, esse 2 cancela com esse 2, dá θ de lambda, tá? Θ de lambda, e aí eu fico com θ de lambda aqui e aqui. Então, a integral que sobra é integral de 1 até infinito, θ de lambda, que multiplica o quê? Aqui multiplicando lambda ao meio, então lambda menos s sobre 2 menos meio. Então, deixa eu ver como é que eu vou escrever isso daqui. Lambda menos s sobre 2 menos meio, e a outra é s sobre 2 menos 1. Tem alguma coisa errada? Não. Tá certo. Lambda menos s sobre 2 menos meio, mais lambda a s sobre 2 menos 1 de lambda. Muito bem. Isso. Se eu trocar o lambda s por 1 menos s, esse cara vai ficar menos meio, menos s sobre 2. S por 1 menos s. Isso, vai ficar exatamente. Deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Talvez seja um pouquinho mais bonitinho se eu escrever aqui, se eu tirar um lambda menos meio desse cara aqui, né? Então, botar um lambda menos meio aqui, mas está integrando aqui, né? Tudo bem. Deixa isso aqui assim mesmo. Não tem problema. Vamos calcular então isso daqui. Quanto que dá essa primeira integral? Quanto que dá essa primeira integral? 1 meio. De quem? De lambda elevado a x de lambda, né? Então, fica lambda elevado a menos s sobre 2 menos meio mais 1, então fica mais meio, né? Sobre menos s sobre 2 mais meio, de 1 até infinito. Essa segunda, menos meio, mesma coisa, lambda elevado a menos s sobre 2, de 1 até infinito, né? Mais essa terceira aqui, que eu vou deixar. Então, essa primeira aqui, lembra que tudo isso daqui está acontecendo em real de s maior do que 1. Real de s maior do que 1. Então, quando o lambda vai para infinito, isso aqui dá 0. Tá? Quando o lambda vai para 1, eu tenho... fiz alguma coisa errada aqui. Quando o lambda vai para 1, não era para estar aparecendo isso aqui.
coisa errada. Não, desculpe. Não tem nada errado, não. É o lambda, não é o S, não, tá? Então, de novo, né? Real de S é maior do que 1. Quando o lambda vai para infinito, isso aqui vai para 0. Quando o lambda vai para 1, isso aqui fica 1. E aqui troca o sinal menos, tá? Esse 2 cancela com esse 2, fica 1 sobre S menos 1. Esse primeiro termo. Esse segundo termo, mesma coisa. Quando o lambda vai para infinito, dá 0. Quando o lambda vai para 1, fica 1. Está faltando aqui o menos S sobre 2. Né? Então, quando eu boto o lambda igual a 1, fica menos. Menos com isso aqui, dá 1 sobre S, menos, então dá menos 1 sobre S. Dá isso. Tá? Mais esse terceiro termo aqui. Né? Teta de lambda, deixa eu passar um lambda menos meio para cá. E aqui fica teta menos S sobre 2, mais teta S sobre 2 menos meio. Então, fica S menos 1 sobre 2 de lambda. Pronto. Sensacional. Essa é a forma que a gente queria chegar, né? Tudo isso aqui, onde eu começo com essa função, faço isso tudo isso aqui vale real de S maior do que 1. Né? Então, consegui expressar com duas funções conhecidas mais essa integral. Tudo está encodificado em você perceber que essa função aqui é agora uma função inteira. Né? Que essa função aqui é uma função inteira. Tá? Então, essa função aqui é inteira. Tá? Pelo teorema de Moreira. Ela é uma função inteira na variável S. Eu saí de perto do zero. Estou integrando de 1 até infinito. Então, em 1 eu nunca vou ter problema para nenhum S. Tá? E no infinito, não importa qual que seja o S aqui, isso aqui é um crescimento polinomial, é um lambda elevado a S, parado no S, né? E esse teta de lambda tem um crescimento, tem um decaimento exponencial, elevado a menos pi lambda. Tá? Então, parado o S num compacto, esse cara sempre mata esse. Você pode provar pelo teorema de Moreira que isso aqui define uma função inteira. Observação 1. E a observação 2 é que essa função aqui, não só é inteira, como ela é simétrica. Se você trocar o S por 1 menos S. Tá? Se você trocar o S por 1 menos S, essa função tem a simetria. Né? Isso aqui fica igual, isso aqui fica igual. Se eu trocar o S por 1 menos S, esse cara dá esse e esse cara dá esse. Né? E isso aqui também, se eu trocar S por 1 menos S, dá exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui é simétrico. Se eu trocar S por 1 menos S. Então, está aqui a minha continuação analítica da zeta. Né? Lembra que isso daqui, né? Vou reescrever só para ficar nesse quadro aqui. A gente começou com π elevado a menos S sobre 2, zeta de gama de S sobre 2, zeta de S. Né? Isso aqui é igual a isso, em real de S maior do que 1. Né? Essa função é uma função inteira de S. E aqui eu tenho dois polos, um polo em 0 e um polo em 1. Tá? Gama, quando S é 1, gama de meio, não é polo, é um número. Então, o polo no 1 tem que vir da zeta. Esse polo no 1 vem da zeta. Só que o polo no 0 vem da gama, que a gama de 0 é polo. Né? Então, o zeta de 0, como esse polo é um polo simples, o zeta de 0 não é 0. Tá? Então, isso aqui prova que a minha função zeta pode ser estendida para o plano complexo inteiro e tem apenas um polo, que é o polo no S igual a 1. Tá? Não tem mais nenhum outro polo. Esse polo aqui que aparece vem da gama. Então, a zeta de 0 não é 0 em particular.
Tá? E nos outros polos da gama, quando S é um inteiro, par negativo, a gama tem um polo, só que essa função aqui não tem polos, então a zeta tem que ser 0 nesses caras. Tá? Então vou já escrever todos esses fatos aqui. Então isso mostra a continuação analítica de zeta de S ao plano complexo, né? Com um polo simples em S igual a 1. Muito bem. O que mais, hein, gente? Agora, veja bem. Na verdade, toda essa ação aqui que acontecia, né? Eu poderia ter começado bem aqui no princípio, em real de S, né? Uma vez que eu escrevi essa fórmula aqui, não. Para fazer a soma, tudo bem, para fazer a soma você precisava real de S maior do que 1. Mas uma vez que você chegou bem aqui, né, essa identidade aqui que está no quadradinho, ela vale para real de S maior do que 0. Tá? Ela vale para real de S maior do que 0. Né? Por quê? Porque isso daqui é analítico, em real de S maior do que 0, e a zeta eu já vi que tem uma continuação analítica até o 0. Zeta de 1 tem um polo. Quando S é 1, isso aqui vai ter um polo. Não, essa função certamente é analítica até o 0. Então, essa função não deveria ter polo em 1. Essa função também não deveria ter polo em 1. Só que o gama de 1 meio não é 0. Deixa eu pensar um pouco. O que eu estou fazendo de errado? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Eu estou querendo argumentar que eu vou trocar o S por 1 menos S para gerar minha equação funcional. Tá? A princípio, a minha função zeta, ela estava definida aqui à direita do 1, sei que eu posso passar aqui até o 0. Eu gostaria de provar a equação funcional primeiro aqui dentro dessa faixa crítica e depois estender a zeta para o outro lado. Né? Então, vamos ver. Isso aqui é igual a essa expressão. Tá. Me dá um minuto aqui. Quando o S for 1, eu deveria estar vendo um polo bem aqui, quando S é 1. Por que eu não estou vendo um polo aqui quando S é 1? Quando S é 1, eu deveria estar vendo um polo aí, não deveria? Quando S é 1, está aqui o polo. Né? Toda essa expressão aqui é igual. Tá, isso aqui é igual a isso, igual a isso, igual a isso, igual a isso. Aqui é igual a isso. Porque quando S é 1, eu não estou vendo o polo aqui. Essa é a minha função θ.
Você acha que o θ deveria explodir perto do zero, né? Quando o lambda é zero, você está falando, né? Claro, isso aqui é quando o lambda é grande, né? Agora, quando o lambda é zero... Você tem razão, exatamente. É porque não dá para ver muito fácil daqui, mas quando o lambda é zero, o θ de zero explode. E ele explode como 1 sobre raiz de lambda. Fica difícil ver daqui. Essa soma aqui, quando o lambda vai para zero, ela diverge da ordem de 1 sobre raiz de lambda. Você vê isso exatamente daqui. Por isso que esse 1 sobre raiz de lambda está aqui. Né? Porque quando o lambda vai para zero, lambda menos 1 vai para infinito, θ de lambda menos 1, isso aqui, vai para zero. Tá? E a única maneira do produto desses dois caras serem 1 é se esse cara aqui, quando o lambda está indo para zero, cancelar com esse. Né? Se isso aqui for 1 sobre raiz de lambda. Tá? Então, de fato, né, quando S está no 1, você fica aqui com 1 meio menos 1, fica menos 1 meio, só que esse cara aqui tem um lambda menos 1 meio também perto do zero. E isso aí faz esse negócio divergir. Então, esse negócio aqui tem um polo. Então, vamos voltar. Então, isso daqui, de fato, é só para real de S maior do que 1. Para real de S maior do que 1, isso daqui vale, 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 isso daqui vale. Cheguei bem aqui, certo? Cheguei bem aqui. Agora sim, eu tenho uma expressão. Esquece essa expressão aqui. Né? Agora eu já tenho essa expressão aqui que é bem melhor. Tá? Essa expressão aqui já é uma função que é meromorfa no plano complexo inteiro. Tá? No plano complexo inteiro. E é igual a isso em real de S maior do que 1. Tá? Portanto, né? Só que a z eu já sei pelo menos estender até o real de S maior do que 0. Eu já sei que ela existe, né? E essa função aqui, ela é meromorfa, existe em todo lugar. Então, essa identidade aqui, isso igual a isso, vale em particular no real de S maior ou igual que 0. Nessa linha aqui, eu sei que vai valer que isso daqui é igual, se eu trocar o S por 1 menos S, né? 1 menos S sobre 2, gama de 1 menos S sobre 2, θ de 1 menos S. Tá? Você pode pensar assim, que você pode trocar primeiro aqui dentro e depois, quer dizer, definir o zeta de 1 menos S, né, como dado por essa fórmula. Ou você pode pensar diretamente dessa expressão, né? Essa expressão aqui, isso aqui é igual a isso aqui inicialmente só existe à direita do 1, mas não tem problema, essa função aqui agora existe para todo número complexo. Você define a função zeta no resto do plano complexo exatamente por essa expressão. Tá? E vai valer essa fórmula aqui, essa equação funcional, né? Porque essa expressão aqui que está no quadrado, se você trocar S por 1 menos S, não muda. Tá? Então, essa sua função meromorfa, se você trocar S por 1 menos S, não muda. Tá claro isso daí? Tá, então, esqueça o que eu estava pensando em falar antes. De fato, aqui você tem um polo quando S se aproxima de 1. O negócio é você usar a equação, a fórmula da soma de Poisson para poder isolar esse polo, né? E você chegar nessa expressão igual ao que está dentro desse quadrado aqui. Isso aqui agora é uma função meromorfa, tá? Que só tem esses dois polos. Né? Então, você estende a zeta a todo o plano por essa fórmula, e com essa extensão, tá? É claro que vale que essa fórmula do quadrado aqui, ela é invariante pela troca de S para 1 menos S. Então, o jeito mais comum de você escrever essa equação funcional para zeta, essa equação funcional é exatamente isso. É você definir essa função xi de S, que em geral é 1 meio de S, S menos 1, π a menos S sobre 2, gama de S sobre 2, zeta de S. Define essa função aqui. É exatamente essa, só que eu estou multiplicando aqui por esses fatores S vezes S a menos 1. E tem um fator meio aqui que é puramente estético, mas é assim que vocês vão encontrar na literatura. Essa é a minha função xi de S. Tá? Agora, essa função aqui, uma vez que eu multiplico o que está dentro do quadrado aqui por S vezes S menos 1, eu mato os dois polos, tem uma função inteira. Então, essa função aqui é uma função inteira.
Tá? E ela é simétrica com respeito à troca S para 1 menos S. Né? Porque isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico. E vale que se xi de S é igual ao xi de 1 menos S. Tá? É assim que vocês vão escrever a equação funcional para zeta. Tá? Então vamos lá, agora vamos a algumas observações. Então, observação 1. Observação 1. O que é que você pode tirar dessa equação funcional? Tá? Como a gente sabe, né, zeta tem um polo em 1, tem polo em S igual a 1, mas zeta de 0 não é 0. Tá? Apesar desta função aqui ter um polo no zero, esse polo do zero vem da função gama e não vem da zeta. Tá? Então, zeta de 0 não é 0. Não é 0, é um número, não é um polo, não é 0 e não é 0. Essa é a minha observação 1. A observação 2 é o seguinte, a gente já sabemos que zeta não tem zeros em real de S maior ou igual que 1. Já sabemos que ela não tem zeros em real de S maior ou igual que 1. Certo? Ela não tem zeros aqui, pela fórmula do produto. Tá? Ou seja, a esquerda do zero, por essa fórmula aqui, se o S está à direita do 1, por exemplo, vamos ver agora o S à esquerda do zero, né? Se o S estiver à esquerda do zero, se o S for negativo, tá? Então, 1 menos S está à direita do 1, não tem zero. Gama de 1 menos S é positivo, também não tem zero, então isso aqui dá um número. Tá? Então isso aqui, para S negativo, dá um número. Tá? Só que o gama tem alguns polos. O gama tem polos nos inteiros negativos. A função gama tem polos nos inteiros negativos, não positivos. Né? Só que aqui é S sobre 2, então essa parte aqui tem polos quando o S é menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante. Né? Só que o produto disso aqui tem que dar um número, então a zeta tem que matar esse polo. Tá? Então aqui você vai ver que a zeta de menos 2 é zeta de menos 4, que é 0, né? Ou seja, tem esses zeros aqui nos inteiros pares negativos. Esses zeros são chamados zeros triviais. Zeros triviais por quê? Porque eles vêm do polo da gama, né? E observe que do lado esquerdo do zero não tem outros zeros, tá? Não tem nenhum outro zero, porque qualquer zero à esquerda do zero deveria ser um polo da gama. Tá? Já que esse lado direito não seria zero. Qualquer zero aqui deveria vir num polo da gama. Então, finalmente, eu não tenho nenhum zero à direita do 1, inclusive no 1. Pela equação funcional, os zeros à esquerda do zero, incluindo essa linha, são só esses zeros nos inteiros pares, menos 2, menos 4, menos 6, e só sobram zeros aqui no meio. Tá? Só sobram zeros aqui no meio. Né? Esses são chamados zeros não triviais. Eles existem, como a gente vai ver em um minuto, tá? E a conjectura é que todos esses zeros não triviais estejam exatamente nessa faixa de simetria aqui. Tá? A hipótese de Riemann é exatamente isso daqui. De 1859, tem 156 anos esse ano, né? É que todos os zeros não triviais de zeta de S tem parte real igual a 1/2.
Tá? Ou seja, os zeros não estão assim, eles estão, na verdade, todos alinhados nessa linhazinha amarela. Tá? Como é que a gente prova que, na verdade, existem zeros? Né? Poderia se perguntar, por que existem esses zeros aí? Por que, na verdade, não tem nenhum outro zero? Né? Então, são perguntas pertinentes. Né? Vamos ver por que existem zeros. Na verdade, existem muitos zeros. Né? Até uma certa altura t aqui, a gente vai provar nos próximos dias que existe aproximadamente t vezes log de t zeros. Né? Ou seja, esses zeros vão ficando cada vez mais próximos e a gente vai... o difícil é você mostrar que eles estão todos alinhados. Tá, então, isso daqui é a equação funcional para zeta. Tá? Isso aqui é a equação funcional para zeta. Para cada uma deixar aqui como observação, né? Para cada L função de Dirichlet, eu tenho uma equação funcional para cada função L de S aqui. Tá? Com Q primitivo. Né? Todo caráter primitivo, se o Q não for primitivo, você decompõe a L como sendo produto de uma outra L função com caráter primitivo vezes aquele produto de primos. Né? Para todo L com caráter primitivo, você tem uma equação funcional. Tá? Essa equação funcional, ela essencialmente vai usar a fórmula da soma de Poisson, ou a mesma que a gente usou, ou a com derivada, tá? E ela muda um pouquinho, porque ela depende do Q de menos 1, tá? Se o Q de menos 1 for 1, essencialmente você vai usar a mesma fórmula de Poisson que a gente fez. Se o Q de menos 1 for menos 1, você vai ter que usar a fórmula de Poisson com as derivadas para poder controlar isso daí. Eu vou passar o outline para vocês fazerem como exercício nisso daqui na próxima lista, tá? Só para vocês fazerem como exercício, provar as equações funcionais para cada função L de Dirichlet. Mas a mesma filosofia vai valer para todas essas L funções de Dirichlet. A gente já viu que elas não têm nenhum zero à direita do 1, né? Elas só vão ter alguns zeros triviais à esquerda do zero, tá? Que vão ser os inteiros pares, no caso do Q de menos 1 ser 1, e vão ser os inteiros negativos ímpares, no caso do Q de menos 1 ser menos 1, esses são os zeros não triviais, os zeros triviais, e tem a hipótese de Riemann generalizada, que todas essas L funções de Dirichlet também têm todos os zeros na faixa crítica aqui alinhados na reta real de S igual ao meio. Tá? Filosoficamente falando, a prova vai ser a mesma que a gente fez, só tem dificuldades técnicas. Não vale a pena a gente passar aqui mais uma hora fazendo conta, deixar para vocês fazerem em casa com calma, tá? Que é interessante também. Vai usar, acho que, o último problema da lista de vocês, o problema 39, que é uma propriedade para o Q chapéu de menos 1. Né? Então, o truque aqui é você, de fato, expressar a sua série de Dirichlet, usar a transformada de Fourier, né, para aparecer, que a sua série de Dirichlet vai aparecer o LS aqui, né? Soma Q de N a menos S, tá? Então, qual é o truque para você fazer isso? Você, de novo, expressa o N a menos S como a gaussiana, começa com a integral da gamma function, faz aparecer esse N a menos S, escreve como aquela integral, e agora multiplica pelo Q de N. Agora você vai trocar o Q de N, você usa a transformada de Fourier, então você vai escrever isso aqui como 1 sobre Q ao meio, Q chapéu, né, de K elevado a NK sobre Q. Você vai usar isso daqui. Né? E você vai usar um exercício que esse Q chapéu de K, na verdade, era o Q barra de K vezes o Q chapéu de 1. Vai usar isso daqui, troca as somas e começa a fazer a brincadeira com as funções, com a fórmula de soma de Poisson. Tá? Muito bem, então isso aqui era uma observação. Mais observações legais aqui para a gente ver, né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês e começar a falar hoje, se não der tempo acabar de falar hoje e continuar na próxima aula, é a gente estudar, vamos parar um pouquinho para estudar essa função Xi,
do ponto de vista de função inteira, né? Isso aqui é uma função inteira, né? Você pode se perguntar, do ponto de vista da teoria de funções inteiras, o que é que eu posso dizer sobre essa função xi, né? Como é que é a fatoração dela? Qual é a ordem dela? Qual é o genus dela? Tá? Então, vou deixar... O que é que eu quero fazer? Tá? Então, vou... Primeira coisa que eu queria lembrar para vocês era essa fórmula de Stirling para a função gama. Tá? Então, deixa eu ver o que eu quero fazer. Tá? Então, essa função gama, né? Na verdade, a função gama é a função fatorial. Né? Deixa eu só escrever aqui. Fórmula de Stirling para a função gama. A sua função gama, como você definiu ali, né? Na verdade, ela satisfaz gama de n igual a n menos 1 fatorial. Tá? Se o n for um cara natural. Né? E tem essa certa fórmula de Stirling, tá? Que é o seguinte. O log da função gama de S, tá? É essencialmente isso daqui. S menos meio log de S, menos S, mais uma constante, um meio log de 2π, mais um grande O da ordem de S a menos 1. Né? Isso daqui válida, né? Digamos aqui, uniformemente, digamos, para S módulo maior do que 1, vamos botar assim, né? Se você limitar esse argumento. Não sei, se você tiver num... Se pegar uma região aqui, tirar isso daqui, então isso aqui vale... Tira uma bola perto da origem, só para isso aqui não atrapalhar. Tá? Fora dessa bolinha perto da origem, fora de um certo ângulo aqui, né? Onde os polos aparecem, essa expressão assintótica para a função gama vale. Essa é chamada fórmula de Stirling, né? Uma versão dela. A outra versão é essencialmente que a derivada logarítmica da função gama de S sobre S, é essencialmente o logaritmo mesmo, é log de S, mais grande O de S é menos 1, tá? No mesmo intervalo, na mesma região. E a gente vai essencialmente usar a fórmula de Stirling para você saber qual é a ordem da função zeta. Da função xi, desculpe. Qual é a ordem da função xi? Tá, então deixa eu só lembrar para vocês. Vamos falar um pouquinho da ordem da xi. Né? Definição. Uma função, eu vou dizer que uma função f inteira, né? Sem ser inteira, tem ordem finita. Se, digamos, f de z é igual a é da ordem de E elevado a Z elevado a alfa. Tá? Para algum alfa maior do que zero. Algum alfa. Tá? O ínfimo desses alfas aqui é a ordem de F. A ordem de F é igual ao ínfimo dos alfa maior do que zero em asterisco.
Tá? Então, quando eu digo que uma função é de ordem 1, estou querendo dizer que para todo epsilon, a minha função é da ordem menor ou igual do que uma constante vezes e elevado a z elevado a 1 mais epsilon. Tá? Ela não precisa ser necessariamente menor do que uma constante vezes e elevado a módulo de z. Tá? E elevado a módulo de z elevado a 1 mais epsilon. Tá? Então, uma função desse tipo, por exemplo, se a sua função f de z satisfizer uma igualdade menor ou igual do que c, é elevado a z log z, por exemplo, ela vai ter ordem 1. Tá? E é exatamente isso aqui que a gente vai provar para a função zeta, para a função xi. Né? E a função xi tem exatamente esse crescimento aqui, vai ser uma função de ordem 1. Tá? Então, vamos deixar xi escrito aqui. Então, minha proposição é a seguinte. Proposição é que a minha função xi tem ordem, é uma função inteira de ordem 1. É uma função inteira de ordem 1. Tá? E a prova é exatamente isso. Então, vamos mostrar que log do módulo da xi, se você quiser, é menor ou igual do que uma constante vezes S log S. Né? Para isso, eu vou usar a minha xi dessa forma aqui, tá? E vou usar a minha fórmula de Stirling aqui. E um pouco do conhecimento que eu tenho para a função zeta também. Né? Então vamos lá, vamos tentar provar isso daqui. Vamos tentar provar isso daqui. Isso aqui para S grande, tá, gente? Isso aqui para S grande, né? S large, S grande. Fora do Unbox. Só se interessa isso aqui para S grande. Tá? E o primeiro passo da prova é você olhar que como o xi de S é o xi de 1 menos S, então é suficiente eu provar, tá? Pela equação funcional, é suficiente verificar essa condição estrela, né? Estrela para real de S maior do que 1/2. Certo? Se isso aqui vale para real de S maior do que 1/2, pela equação funcional, como que xi de S é xi de 1 menos S, vai valer para real de S menor do que 1/2 também. Maior ou igual que 1/2. Tá? Aí vamos então tirar quem é o log de xi de S. Log de xi de S, pela expressão, né? É uma constante, log de 1/2, mais log de S, mais log de S é menos 1, menos S sobre 2 log de π, mais log de gama de S sobre 2, mais log de zeta de S. Tá? Eu quero provar isso aqui, que log de xi é da ordem de S log S. Tá? Então, esse termo aqui não me machuca. Esse termo aqui é log de S. Está aqui dentro, não me machuca. Log de S menos 1, quando S é grande, é log de S, não me machuca. S sobre 2 vezes uma constante, S está aqui, não me machuca. Tá? Log de gama de S sobre 2 é exatamente dessa ordem pela fórmula de Stirling, né? Log de gama de S é S log S, o termo de maior grau, de maior ordem. Tá? Então, esse termo aqui, log de gama de S sobre 2, tem essa ordem de magnitude, S log S. Né? Então, esse termo aqui é bom também. E resta só analisar o log de zeta de S. Por que a zeta de S não é muito grande?
Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu posso fazer isso por uma das minhas expressões integrais, que a gente já descobriu para zeta à direita do zero. Então, vamos reescrever aqui. Então, já vimos que qual é a expressão para zeta que a gente queria? Eu tinha uma expressão assim, né? Já vimos que, por exemplo, a zeta de S era igual a essa expressão, S sobre S menos 1, menos S vezes a integral de 1 até infinito, x menos parte inteira de x, sobre x elevado a S mais 1 dx. Né? Isso aqui valia em real de S maior do que zero. Foi a primeira vez que a gente estendeu a função zeta até o zero, tá? Dessa expressão integral, né, em real de S maior que zero, né, esse numerador é sempre menor do que 1. Tá? Então, aqui eu tenho um x elevado a S mais 1. Tá? Então, se eu tiver em real de S maior do que meio, se eu tiver em real de S maior ou igual que meio, essa integral aqui, no denominador, eu vou ter pelo menos um meio mais 1, pelo menos 3 meios. Então, integrando de 1 até infinito é absolutamente convergente, isso aqui dá um número, no máximo. Então, isso aqui dá um número vezes S, tá? Mais uma coisa que é da ordem de 1 quando S é grande, tá? Não estou interessado quando S é pequeno, perto do polo, não. Isso aqui é só quando S é grande. Né? Então, a zeta de S, isso aqui dá um número, isso aqui dá um número vezes S. Então, daqui você vê que a zeta de S é menor ou igual do que módulo de S. Né? Portanto, log da zeta de S é menor ou igual que o log de S. Né? E isso acaba a demonstração. Então, pronto. Então, esse cara aqui entra na minha cota. E a gente conclui exatamente isso. Que a minha função que se tem ordem 1. O que é que eu ganho quando eu estabeleço a ordem de uma função inteira? Então, eu ganho várias coisas, tá? Duas coisas importantes que eu ganho, né? Se eu tiver uma função inteira de ordem infinita, eu ganho algum conhecimento sobre a convergência dos zeros, né? Quão próximo dos zeros estão, e ganho as minhas fatorações de Weierstrass, Hadamard. Né? Então, o que a gente ganha com isso? Em particular, a gente ganha duas coisas. Primeiro, é que a soma dos zeros, né, 1 sobre ρ elevado a 1 mais epsilon, converge. Onde ρ são os zeros de Xi. Tá? Se a função tem ordem 1, se eu pegar os inversos dos zeros, pegar a ordem mais epsilon, qualquer epsilon, isso aqui converge. Tá? Então, essa é a minha observação 1. A minha segunda observação, né? Então, isso aqui é a observação 1. Na verdade, o que a gente provou na proposição foi que a Xi tem ordem menor ou igual que 1, né, gente? A gente provou que a Xi tem ordem menor ou igual que 1. Tá? Mas, de fato, essa Xi tem ordem 1. 1 é o melhor cara que você pode botar ali. Então, observe que, de fato, a Xi tem ordem 1. Igual a 1. Ou seja, você não pode botar nenhum alfa menor. Você não pode botar nenhum alfa menor. Que isso aqui não vai funcionar. Como é que você vê? Você vê exatamente, para ver isso, é só você olhar para um S. É só você olhar para um S que
que é real e que está bem longe, né? Você olha para um S igual a sigma real bem longe. Tá? Pelas contas que a gente fez aqui, né? Esse cara aqui é da ordem de log de sigma. Né? Aqui eu tenho constante, log de sigma e sigma. E a minha função gama, pela fórmula de Stirling, é exatamente sigma log de sigma. Tá? Mais uma coisa de ordem menor. Né? Então, nesse caso aqui, se você pegar o sigma muito grande, né, você vê que, de fato, o xi de sigma, né, é da ordem de sigma log sigma, o log do xi de sigma. Pela contribuição da função gama, já que os outros caras vão ser todos pequenos. Né? Ele cresce pelo menos maior ou igual que uma constante disso daqui. Então, você não pode ter nenhum alfa menor do que 1, tal que isso aqui valesse. Então, esse cara aqui tem ordem exatamente 1. Muito bem. Se ele tem ordem 1 em particular, em particular, o que eu quero concluir, meu? Não, vou concluir para vocês amanhã. Então, na verdade não só ordem 1, mas como eu tenho esse crescimento aqui, sigma log sigma. Esse crescimento S log S é um crescimento importante. Né? Por quê? Antes de essa minha observação 2, eu vou fazer a observação 3, e aí a gente vai fazer a observação 4 e vai acabar a aula. A observação é o seguinte, tem uma função de ordem finita, ordem 1. Tem um crescimento da ordem de S log S que pode ser atingido quando o S é grande. Tá? Então, essa função aqui tem uma função inteira de ordem 1, tem a minha fatoração de Weierstrass, né? O meu produto de Weierstrass, então a minha função xi de S é igual a um certo E elevado a um polinômio A mais BS, tem que ser um polinômio de grau 1 porque tem ordem 1, né? Vezes um produto de 1 menos S sobre ρ elevado a menos S sobre ρ. De novo, estou me confundindo com isso aqui de novo. 1 menos x dá menos isso aqui mais. Elevado a S sobre ρ. Sobre os zeros. Tá? Então, a tua função admite isso daí. Essa fatoração. Tá? O A vem do xi de zero. Tá? O xi de zero, esse produto aqui é para dar 1. Né? Isso aqui dá E elevado a A, dá o xi de zero. O xi de zero você pode calcular aqui pela fórmula. Tá? Vou deixar para vocês aqui registrado o que é que são esses caras. Então, o A vai ser, o E elevado a A vai ser o xi de zero, que é 1 meio. Né? E esse B aqui, a gente pode calcular na próxima aula, vai ser log de 4π sobre 2, menos 1 menos gama sobre 2. Gama é o gama que aparece na função gama. Tá? Tá. E esse produto é absolutamente convergente, porque a soma dos inversos dos quadrados dos zeros da função zeta é convergente. Na verdade, a soma dos inversos de qualquer potência 1 mais epsilon. Mas observe o seguinte, a observação 4 é que há uma quantidade infinita de zeros, né? Há infinitos zeros, só por isso daqui. Por que há infinitos zeros? Porque se houvesse apenas uma quantidade infinita de zeros aqui, o que aconteceria? Se houvesse apenas uma quantidade infinita de zeros, isso aqui seria um polinômio
vezes o e elevado a um polinômio de grau 1. Tá? Quando eu tirasse o logaritmo, né, então isso aqui ficava um e elevado a um polinômio p de s vezes um polinômio q de s. Quando eu tirasse o logaritmo, isso aqui ficava p de s mais log de q de s. P de s de grau 1. Só que esse cara não pode atingir o crescimento s vezes log de s quando s vai para infinito. Tá? Então, essa observação é que existem infinitos zeros. E a observação final, eu prometi 4, mas vou fazer mais um, é que a soma dos inversos desses zeros, 1 sobre módulo de ρ, é divergente. Portanto, outra prova de que existem infinitos zeros. Por quê? Vamos ver por quê. Essencialmente é uma extensão do que eu estava dizendo acima, né? Se a soma dos inversos dos zeros fosse convergente, tá? O módulo de xi de s, tá? Seria menor ou igual do que um e elevado a mais bs, né? Se eu passasse se eu tirasse o log aqui, né? Log, já tirando o log. Né? Menor ou igual do que um a mais bs. Aí aqui, esse log viraria a soma, esses s sobre ρ, mais soma de s sobre ρ, soma em ρ, mais soma de log de 1 menos s sobre ρ. Tá? Só que se a soma dos inversos 1 sobre ρ fosse finita, isso aqui seria menor ou igual, isso aqui seria menor ou igual do que um a mais bs, mais uma constante vezes s, mais aí log de 1 menos x, né, parado no s, isso aqui é uma constante vezes o log de 1 menos x é menor ou igual do que uma certa constante vezes x. Tá? Em módulo, né? Então isso aqui seria menor ou igual que um ds. Né? Vamos ver se você somasse. Isso aqui é absurdo, porque o log, então, cresceria no máximo como s, uma constante vezes s, mas eu sei que essa função deve crescer em alguma direção da ordem de s vezes log de s. Tá? Então, pronto. Então, essa minha função xi, que é a continuação analítica da zeta, quando eu multiplico por s é menos 1 para acabar os zeros, fica sendo uma função inteira. Então, essas são as primeiras observações que eu queria fazer para vocês. Tá? É uma função inteira, ela tem ordem 1, ela não só tem ordem 1, como ela tem um crescimento s log s em alguma direção. Como ela tem ordem 1, a soma dos inversos dos zeros, quando eu botar qualquer potência, 1 mais epsilon converge. Né? Mas quando eu botar 1 sobre ρ elevado a 1, diverge. Né? Portanto, existem infinitos zeros. Muitos deles, né, para essa soma divergir, e ele possui essa fatoração aqui de Hadamard, né, e vocês podem calcular esses coeficientes como sendo isso aqui. Fica como exercício para vocês, vou deixar o roteiro para vocês fazerem isso daqui. Então, esses são os nossos primeiros, nas próximas 2 ou 3 aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre os zeros de zeta e coisas relacionadas à hipótese de Riemann. Muito bem, senhores, podem jogar a bola aí.